Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 6 de março. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. E a gente começa hoje falando de educação, um assunto que está sempre em pauta. Saiu um estudo novinho do movimento Profissão Docente, que foi olhar de perto os salários dos professores da rede pública no Brasil todo. E olha, o que eles encontraram foi um cenário de contrastes gigantescos. Apesar de todo mundo cumprir o piso nacional, a diferença no salário de quem está começando é impressionante. E o número que resume bem essa história é este: 2,7 vezes. É isso mesmo. O estado que paga o maior salário inicial paga quase 3 vezes mais do que o estado com o menor salário. Uma diferença brutal, né? E é claro que isso mexe diretamente com a atratividade da carreira de professor e, claro, com a capacidade de manter bons profissionais em cada região do país. Para a gente ter uma noção mais clara, vamos aos valores. No topo dessa lista está o Mato Grosso do Sul, com um salário inicial, olha só, de R$ 13 mil. Já lá na outra ponta, o Rio de Janeiro paga em torno de R$ 4.800, bem ali, coladinho no piso nacional. E só para a gente ter um parâmetro, em São Paulo, que tem a maior rede do país, o salário para quem está começando é de R$ 5.500. Ok, mas por que é tão importante a gente discutir a remuneração dos professores? Bom, especialistas como a Heloísa Morel, do Instituto Península, que é um dos apoiadores do estudo, batem muito nessa tecla. E a razão é simples, mas poderosa: o impacto que um bom professor tem na vida e no desenvolvimento dos alunos. E essa importância, aliás, não é achismo não, ela é confirmada por várias pesquisas, inclusive uma bem importante da Fundação Getúlio Vargas. E olha, o dado desse estudo da FGV é de cair o queixo. Ele mostra que o professor é responsável por quase 60% do resultado dos alunos no ensino fundamental. Para entender o peso disso, a atuação do professor em sala de aula importa mais para o aprendizado do que todos os outros fatores da escola juntos, tipo infraestrutura, material, número de alunos por turma, tudo isso somado. Agora a gente muda completamente de assunto e vai para o mundo das finanças públicas. Vamos entender uma situação bem delicada envolvendo o Rio Previdência, que é o fundo de pensão dos servidores públicos lá do Rio de Janeiro. O fundo está no meio de uma manobra super complexa para tentar recuperar um dinheiro que foi aplicado no investimento de altíssimo risco. E o centro de todo esse problema tem um número: 970 milhões de reais. Foi exatamente esse o valor que o Rio Previdência investiu em letras financeiras do Banco Master. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o perigo. Esses títulos não tinham garantia nenhuma. Ou seja, o patrimônio do fundo ficou completamente vulnerável, exposto a perdas. Então, para tentar correr atrás desse prejuízo, o fundo bolou uma estratégia bem ousada. Eles conseguiram na justiça o direito de segurar os pagamentos de empréstimos consignados dos servidores, um dinheiro que iria para uma outra instituição financeira. Acontece que o plano deu de cara com um problemão: a recente liquidação do Banco Pleno, que era quem tinha herdado essa carteira de crédito. Isso complicou tudo. E o que os especialistas acham dessa manobra toda? Bom, segundo Cleveland Prates, que é professor da FGV Direito SP, essa estratégia é, na lata, uma medida desesperada. Ele explica que com a liquidação do banco, não existe garantia nenhuma de que esse dinheiro que está sendo retido vai de fato cobrir o rombo. Por quê? Porque existe uma fila enorme e com prioridade de outros credores para receber antes. E para fechar nosso giro de notícias de hoje, vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de muita gente: o aluguel residencial. O FGV IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, acabou de soltar os números mais recentes do IVAR, que é o índice que mede justamente a variação dos aluguéis no país. E o principal resultado de fevereiro foi uma alta de 0,30% nos aluguéis. Esse número, é verdade, mostra que o ritmo de aumento diminuiu um pouco em comparação com janeiro, mas a tendência geral continua sendo de alta no custo para morar. Agora, quando a gente olha para as capitais, a história muda bastante. Belo Horizonte, por exemplo, teve a maior alta, chegando a quase 1%. Já no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, os aumentos foram bem mais contidos. Isso só mostra, como o mercado imobiliário tem realidades bem diferentes dependendo da região. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, segundo o Matheus Dias, que é economista lá do FGV IBRE, a tendência é que o mercado entre numa fase de mais normalidade. O que isso significa na prática? Significa que as altas de um mês para o outro devem ser menores, mais suaves. Mas, atenção, isso não quer dizer que o aluguel vai cair. Pelo contrário, ainda não há nenhum sinal de queda no acumulado de 12 meses. Ou seja, pode se preparar porque o custo do aluguel deve continuar salgado. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!